está em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Que versículo maravilhoso, né? O nosso Deus mencionando aí que os planos dele são de paz, que ele quer nos dar esperança, quer nos dar um futuro, que ele não quer nos causar dano. Então Deus não é um Deus que castiga, Deus não é um Deus que maltrata, e sim é um Deus que nos ama e faz planos para o nosso bem e para o nosso bem-estar. Mas mesmo diante dessa promessa maravilhosa, muitas vezes a gente quer fazer os nossos próprios planos, né? A gente quer traçar os nossos próprios caminhos. E às vezes a gente tem consequências ruins no meio desse caminho, né? Porque a melhor coisa é a gente entregar os nossos caminhos, nossos planos a Deus. Ele é que sabe o melhor para cada um de nós. Bem, nesse momento eu queria que você projetasse para mim. Ah, já está aí. Que rápido que vocês são. Deixa eu ligar aqui. Já está ligado. Bem, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é o nosso Criador, que o nosso Deus é o nosso Redentor, que o nosso Deus é o nosso Pai. A gente precisa convidar Ele todos os dias na nossa vida para que Ele possa guiar os nossos caminhos e para que Ele também possa cuidar de nós. Muitas vezes a gente cobra de Deus bênçãos, a gente cobra proteção, só que muitas vezes a gente não convida Ele para fazer parte da nossa vida. Então, a partir das nossas escolhas diárias, a gente vai determinar se o nosso Deus vai cuidar de nós ou se não vai cuidar de nós. Então, o modo que eu escolho viver vai determinar se eu quero que Deus esteja presente na minha vida ou não. Quero ler mais um texto que está em 3 João. 3 João, vamos ler o versículo 2. Terceira João, versículo 2. Amém? Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Então, o nosso Deus, Ele quer que sejamos prósperos e que a nossa saúde, que tenhamos saúde também. Mais um texto, vamos ler, agora é João 10, 10. João, capítulo 10, versículo 10. Amém? Acharam? Diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a gente pensa em roubo, em morte, em destruição, a gente precisa lembrar que quem é o causador de tudo isso é Satanás, é o inimigo. O nosso Deus, conforme nos outros versos que nós lemos aqui, é um Deus que quer que sejamos prósperos, é um Deus que quer que tenhamos saúde, é um Deus que quer que a gente viva e viva em abundância. Vamos ler mais um texto que está em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Que promessa maravilhosa do nosso Deus, né? Dizendo que vai aí abençoar o nosso pão, abençoar a nossa água e tirar a enfermidade do meio de nós. Amém, glória a Deus. Agora, pensando nessa questão das enfermidades, essa é uma promessa do nosso Deus, não é? Mas por que ela não está acontecendo? Ele prometeu que tiraria de nós, né, do meio de nós as enfermidades. Só que, infelizmente, as enfermidades cercam toda a nossa igreja, cercam as pessoas aí fora e cercam o nosso mundo. Muitas das vezes, as promessas do nosso Deus estão aí, as promessas do nosso Deus devem ser concretizadas, cumpridas, mas existem promessas que são condicionais. Depende de mim e de você para essa promessa acontecer.
Então, muitas coisas nós podemos fazer para que as enfermidades não assolem as nossas vidas, né? E ao longo do sermão de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, cada um desses textos que a gente leu, a gente pode ter a certeza que o nosso Deus, Ele quer que a gente fique livre de todos os males. E hoje eu quero falar não só da questão da palavra em si, da mensagem relacionada à espiritualidade, mas sim também relacionado à parte de saúde, da parte da nossa mente também. Quando é falado sobre a mensagem de saúde adventista, muitos pensam que é só sobre comer e beber. E não é só isso. A mensagem de saúde adventista, ela também é importante na questão mental, espiritual e física. A mensagem de saúde é importante, inclusive, para a nossa salvação. Eu gostaria de ler com vocês um texto, vamos projetar aqui. Esse texto está em Mente, Caráter e Personalidade, na página 396. Diz assim: a mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, através desse texto, a gente entende que a nossa mente controla tudo do nosso corpo. E através da nossa mente, seja coisa ruim ou mal, começa ali na nossa mente também. As nossas ações, né, sejam boas ou más, começam na nossa mente. E a nossa mente, ela precisa estar sadia para que a gente consiga adorar a Deus, para que a gente consiga entender a vontade de Deus para cada um de nós. Continuando. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só podem ser curadas pela restauração da mente à saúde. Então, muitas vezes a pessoa tem uma doença física, mas tudo começou através aí da mente. Então, para que a gente possa entender melhor essa questão da mente, essa questão da saúde mental, e por que é tão importante a gente cuidar dessa mente, eu trouxe aqui uma figura do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é dividido em 6 partes que vocês estão vendo aí. Eu vou destacar só essa parte aqui. Opa, não tem laser aqui? Tem? Ih, não. Eu vou destacar só essa parte laranja aqui, tá? A gente vai chamar aí de lobo frontal. Essa parte do lobo frontal é a parte aqui da frente da nossa cabeça, da nossa testa. Esse ponto é chamado também de ponto de Deus. Olha como nosso Deus é sábio, né? Ele criou a humanidade, criou o corpo humano, e essa parte aí do nosso cérebro é a responsável aí pelas nossas decisões, pelo domínio próprio, pela nossa compreensão moral das coisas. Então, olha que importância tem a gente cuidar da nossa mente. Se a gente não cuidar adequadamente da mente, a gente não vai conseguir ter as melhores decisões, não teremos domínio próprio e não conseguiremos ter o entendimento da palavra do nosso Deus. Então, toda essa questão aí que eu expliquei para vocês se refere aí ao lobo frontal. Existem algumas coisas que podem prejudicar essa função do nosso cérebro. Teve um doutor chamado Mervyn Harding, que ele listou aqui algumas coisas que são prejudiciais a essa função do cérebro. E entre essas coisas prejudiciais seria o comer em excesso, comer demais, ficar beliscando o dia todo, ou também uma má nutrição. Às vezes a pessoa faz todas as refeições, mas é uma refeição pobre em nutrientes. Não come fruta, não come verduras, não come legumes. E mais para frente a gente vai entender que os nutrientes são essenciais para o nosso cérebro. O álcool também prejudica a nossa mente, prejudica o discernimento. As drogas alteram a mente também. E certos tipos de leitura, TV, certos tipos de música e também a internet. Claro que tudo que eu citei aqui, leitura, se for uma leitura boa, vai ser bom para o cérebro. Se for uma leitura ruim, não vai ser boa, né? Isso se refere também à música e à internet. E essa parte aí do cérebro, o lobo frontal, também está ligada à nossa experiência espiritual. Então, a gente conclui que todos nós temos um cérebro, todos nós temos esse lobo frontal, e todos necessitam de obter uma experiência espiritual.
Aí você deve estar pensando, mas tem gente que não tem experiência espiritual. É por isso que as pessoas tentam buscar outras coisas, para tentar preencher aí esse lobo frontal. Mas, na verdade, só é preenchido, né, com o nosso Deus. Amém? As pessoas buscam outras coisas, né? Buscam no álcool, nas drogas, mas nós sabemos que só o nosso Deus pode nos dar o verdadeiro significado da vida, né? E agora eu vou listar para vocês alguns alimentos que vão favorecer a nutrição do nosso cérebro. E depois eu vou falar dos alimentos que atrapalham aí o funcionamento desse cérebro. Bem, primeiro alimento, na verdade, primeiro nutriente seria o ômega 3. Todo mundo conhece, né? Já ouviu falar no ômega 3? E aonde tem ômega 3? Todo mundo conhece, mas ninguém sabe onde está. Na linhaça, na chia, onde mais? O principal era isso aí mesmo. Chia e linhaça. Vamos falar das fontes vegetais, né? Porque o povo aí fora vai falar do peixe, né? O ômega 3, ele é essencial para a nossa memória. Então, incluindo aí semente de chia, de linhaça no nosso dia a dia, a nossa memória vai ser melhor. Além disso, o ômega 3 aumenta o QI e é excelente para o humor também. Então, é essencial consumir ômega 3. Uma outra vitamina bem importante seriam as vitaminas do complexo B. Então, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B12. Todas as vitaminas do complexo B são essenciais para a nossa mente e para o nosso sistema nervoso. E aonde a gente encontra as vitaminas do complexo B? Principalmente nos alimentos integrais em geral. E também nas leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Tá? E por que é tão importante consumir esse tipo de vitamina? A vitamina B, ela tem um papel importante no cérebro, por quê? Ela vai auxiliar na questão da imunidade desse cérebro. Porque o nosso cérebro, se ele não for cuidado com as devidas vitaminas e devidas substâncias, o que vai acontecer? Vai haver uma destruição aí, pouco a pouco, das células do cérebro, que seriam aí causadas devido aos radicais livres. O que seria isso? Podemos dizer que radicais livres é a poluição, os agrotóxicos, alguns alimentos que comemos, que tem muita gordura, enfim. Então, tudo isso vai causando danos ao nosso cérebro. Então, consumindo alimentos que têm a vitamina B, vai fortalecer esse cérebro e vai evitar que essas células envelheçam e vai evitar as doenças. Outro alimento bem importante aí seriam os alimentos fontes de vitamina C e vitamina E. Então, alimentos de vitamina C, laranja, limão, acerola, abacaxi, kiwi, morango, tem no pimentão, tem até no brócolis, vitamina C. E também a vitamina C seria para quê? Também para neutralizar os radicais livres, evitar os danos no nosso cérebro. E a vitamina E também é excelente para o nosso cérebro, porque ela vai auxiliar nessa parte de evitar aí a ação dos radicais livres. E nós encontramos vitamina E nas castanhas e no amendoim. Tudo muito caro, né? O que eu estou falando aqui, né? É muito caro a linhaça, a chia e o amendoim. E os alimentos integrais? Muito caro? Ficou um silêncio aqui. Mais ou menos. Se comprar no lugar certo é barato, né? Bem, mais alguns alimentos antioxidantes que favorecem aí o nosso cérebro seria os beta-carotenos. Então, legumes e frutas que são amarelos e alaranjados. Cenoura, manga, laranja, mamão, vegetal verde escuro também, tem bastante beta-caroteno. Então, toda vez que vocês ouvirem sobre esse termo antioxidante, é que vai evitar danos na célula, tá bom? Um outro antioxidante seria a luteína, está presente no milho e nos ovos. Mais um antioxidante seria o licopeno, esse todo mundo conhece, né? Licopeno? Não? Está conhecendo agora. O licopeno está presente aí no tomate e na melancia. Nós temos aí também
o repolho e o couve-flor, que tem organosulfurados, que é um tipo de antioxidante também que favorece a saúde do cérebro. Nós temos o selênio, que está presente nas castanhas, que também ajuda na questão da memória, ajuda na concentração. E tem uma outra substância importante para memorização e também ajuda a formar novos neurônios, chamado de fisetina, que está presente no morango, no pêssego, no kiwi, no tomate, na maçã, cebola e espinafre. Quanta coisa, né? E o mais interessante, né? Todas essas coisas a gente encontra na natureza. Então, o nosso Deus criou cada ser humano perfeito, criou a parte cerebral aí, essa parte do lobo frontal, que é importantíssima para que a gente consiga ter o discernimento da palavra dele, para que a gente tenha as melhores escolhas e decisões, mas não adianta ele ter criado tudo perfeito e a gente não manter as coisas da melhor forma, né? Então, por isso que ele deixa as orientações para que a gente coloque em prática e continue tendo aí uma mente sã e uma mente clara. Amém? Gostaria de ler um texto com vocês, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Amém? Misericórdia. Misericórdia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Amém? Diz assim, ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que a gente possa estar pronto, irrepreensível, íntegro, a gente precisa fazer o quê? Cuidar bem do nosso cérebro, cuidar bem da nossa saúde, cuidar bem do nosso corpo, né? Que é templo do Espírito Santo. Vou mostrar um texto aqui para vocês, que está em Mensagem aos Jovens, página 236. Diz assim: Satanás aproxima-se do homem com suas tentações, como um anjo de luz, como fez com Cristo. Tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de o poder vencer com suas tentações, triunfando em seguida sobre sua ruína. E tem sido bem-sucedido em tentar o homem a condescender com apetite, a despeito dos resultados. Sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se de suas obrigações para com Deus e seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Então, se fosse simplesmente, a mensagem de saúde fosse simplesmente para a questão física, não faria sentido colocar esse texto aí, né? Então, a gente entende que a questão da saúde, ela está muito importante, está vinculada aí à questão espiritual. Qualquer coisa que a gente faça com o nosso corpo, vai afetar, qualquer coisa que não agrade a Deus, né? Que seja aí uma forma intemperante, vai afetar a nossa forma de discernir as coisas eternas, as coisas espirituais. Então, o nosso Deus criou o ser humano, mas Ele deu as orientações para que a gente pudesse cuidar bem desse corpo que Ele nos deu. Então, cabe a nós clamar ao nosso Deus que nos ajude a cuidar desse corpo da melhor forma possível, para que a gente consiga discernir as verdades eternas. Às vezes a gente pensa assim, ai, que bobeira esse negócio de alimentação. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. O nosso Deus deixou as orientações dele para o nosso bem-estar. E quando é uma orientação do nosso Deus, é uma orientação que a gente deve colocar em prática, porque é para o nosso bem. Texto que diz assim, ó, depende de nós, individualmente, decidir se a nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. Deve o jovem por si mesmo fazer a escolha que moldará a sua vida, e não se deve poupar esforços para levá-los a compreender as forças com que tem de tratar e as influências que moldam o caráter e o destino.
Claro que o nosso Deus é um Deus que te dá a oportunidade de escolher. Mas se Ele já está mostrando para você o caminho certo, não é melhor a gente seguir o caminho certo? Claro que você tem o direito de escolher. Ali está escrito, né? Você pode escolher. Deixar a sua vida ser dirigida pelo seu corpo, pela sua carne, pelas suas próprias vontades, ou permitir que o Espírito Santo te guie nessas escolhas. Precisa saber também o que vai prejudicar a nossa mente, para que a gente fuja dessas coisas. Existem alguns alimentos que podem provocar danos ao nosso cérebro. E esses alimentos são: o primeiro deles são os alimentos ricos em açúcar refinado. Alimento entre aspas, né? Então, alimentos ricos em açúcar, os doces em geral, os carboidratos refinados, o pão branco, os bolos em geral, o arroz branco, tudo isso vai formar açúcar, né? Vai ser convertido em açúcar. Esses tipos de alimento causam um pico de açúcar muito grande no nosso sangue e o excesso de açúcar vai interferir aí na saúde do nosso cérebro. Além disso, alimentos de origem animal, alimentos que tenham gordura animal também, possuem um ácido chamado araquidônico. Esse ácido, chamado araquidônico, ele é responsável por todas as inflamações. Então, ele vai acelerar o envelhecimento das células e vai promover, pouco a pouco, a morte das células cerebrais. Então, esse tipo de alimento seria o ideal que nós fôssemos abandonando devagar, substituindo por outros, clamando a Deus para que nos ajude nesse processo, porque não é fácil sozinho, mas o nosso Deus nos ajuda dia após dia. Esse tipo de alimento que eu citei, ele vai fazer com que as membranas do cérebro ficam cada vez mais porosas, mais enrijecidas, prejudicando aí a circulação sanguínea nesse cérebro. Então, o ideal é nós termos uma alimentação saudável, o mais parecida aí com o que foi destinado aí a Adão e Eva no Éden. Então, rica em frutas, verduras, legumes, sementes, alimentos integrais, para que nós possamos ter uma mente mais clara, uma mente sadia, que a gente consiga discernir aí as verdades eternas. Tem mais um texto que diz assim: o cérebro é o órgão e o instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tende o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Então, não adianta eu só querer um cérebro nutrido e comer qualquer tipo de coisa. O que eu comer vai determinar a qualidade do meu sangue e vai determinar a saúde do meu cérebro. Então, se eu sou o tipo de pessoa que não consumo nada do reino vegetal, não como nada de fruta, nada de verdura, nada de legumes, como muito açúcar, muita carne, consequentemente, eu não vou ter um sangue completamente puro que vai nutrir aí o meu cérebro. Esse diz assim: desprezarão a luz que Deus lhe deu e as advertências que lhes faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral e íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Isso sou eu que estou falando? Não. Tudo o que eu citei aqui está escrito nos livros do Espírito de Profecia, de Ellen White, e quem deu essas informações para Ellen White foi o nosso Deus. E se foi o nosso Deus, se é conselho do nosso Deus, o ideal é que a gente possa colocar em prática, porque a gente sabe que é o melhor para cada um de nós. Então, esse texto é ele bem demonstra aí a relação, né, entre a questão do comer e beber impróprios vai gerar pensamentos e agir impróprios. Então, não tem como eu querer agir de maneira adequada, eu querer ter aí os frutos do Espírito, se eu estou fazendo tudo ao contrário.
Mas eu estou falando tudo isso não é para ninguém ficar com medo, desesperado, falando, nossa, eu tenho que mudar tanta coisa na minha vida. Todos nós precisamos mudar. Ninguém aqui é perfeito, né? Perfeito é só o nosso Deus. Mas o nosso Deus nos ama, é um Deus de misericórdia, é o Deus da primeira, segunda, terceira chance. Então, cabe a cada um de nós orarmos, clamarmos a Deus para que Ele coloque esse desejo no nosso coração, esse desejo de mudar. E pouco a pouco a gente fazer as mudanças necessárias. Dizendo que Ellen White aconselhou aqueles que não controlam o apetite, dizendo: o cérebro é obscurecido, os pensamentos ficam retardados, e eles deixam de realizar o que poderiam se houvesse exercício, domínio próprio e abstinência. E ela ainda apontou a carne como um prejuízo à saúde e acrescentou: como um povo, devemos estar operando uma mudança, uma reforma, ensinando ao povo que há preparações de alimentos que lhes darão mais forças e lhe conservarão mais saúde do que a carne. A carne está muito cara, né, gente? Então, assim, mais uma oportunidade aí para a gente descobrir novos sabores, pensar em novas receitas, em novas preparações. Nós, do Departamento de Saúde, sempre fazemos algumas aulas de culinária, procurando mostrar a possibilidade de comer sem esses alimentos. Então, é possível. Nosso Deus não ia deixar uma coisa para a gente fazer que fosse impossível. Claro que nesse momento de pandemia. E teve um estudo que disse o seguinte, que a dieta vegetariana melhora o desempenho mental. E nesse estudo, diz assim, lembrando que é um estudo científico nesse momento, e o interessante é que até mesmo aí fora, a ciência tem provado que a alimentação vegetariana é melhor para a saúde em todos os sentidos, né? Tanto na questão mental, como para prevenção, tratamento de doenças, tratamento do câncer. Então, só tem benefícios aí para cada um de nós. Nesse estudo diz assim, a carne contém uma substância que debilita a atividade cerebral e não fornece uma substância que o cérebro necessita para ter um bom funcionamento. O ácido araquidônico encontrado na carne prejudica o funcionamento ideal do centro cerebral da sabedoria, do julgamento e da prudência, que é o lobo frontal. Comidas animais são desprovidas de carboidratos, que é a fonte primária de energia que o cérebro pode usar. Mas a dieta vegetariana contém suprimento abundante. Foi feita uma pesquisa com ratos e eles fizeram uma pesquisa do seguinte modo. Eles dividiram os grupos de ratos. Alguns ratos consumiram aí uma dieta com calorias na quantidade normal e os outros consumiram uma dieta hipocalórica, ou seja, com menos calorias. Ao fim desse estudo, eles perceberam que aqueles ratos que tinham comido a quantidade normal de calorias, eles envelheceram e foram perdendo a sua função mental. O outro grupo que comeu aí durante a vida toda uma alimentação com menos calorias, ou seja, não comeu demais, eles tinham aí habilidades mentais tão boas quanto habilidades mentais de ratos jovens. Eles eram idosos, mas tinham habilidades mentais boas, igual às dos jovens. Então, esse estudo sugeriu que comer demais pode prejudicar o cérebro. E supõe que este declínio mental global também afete o lobo frontal. A gente falou que o lobo frontal é o ponto de Deus, que é onde a gente tem as nossas decisões, a gente consegue ter aí o nosso autocontrole, o domínio próprio, a gente consegue compreender moralmente as coisas, discernir a palavra do nosso Deus. Então, essa questão da alimentação cárnea vai prejudicar esse ponto tão importante. Então, que cada um de nós possamos incluir essas orientações de saúde na nossa vida e clamar ao nosso Deus que nos ajude a colocar em prática. Importante também o descanso. Teve um estudo também que disse o seguinte: dai repouso ao cérebro cansado,
Trabalhar demais é destrutivo para as faculdades físicas e mentais e morais. Se forem concedidos para o cérebro períodos adequados aí de descanso, os pensamentos vão ser mais claros e os trabalhos serão feitos com mais rapidez. Então, todas essas orientações do nosso Deus não devem soar como bronca, tá? Não deve soar como algo que vocês falam, nossa, eu não quero mais ouvir isso porque esse negócio aí é pesado. O nosso Deus é um Deus de amor. A gente leu em vários textos aqui que Ele quer que sejamos prósperos, que tenhamos boa saúde, que vivamos em abundância. Ele quer que eu e você esteja pronto quando Ele voltar, amém? E se a gente não tiver a nossa mente clara, a nossa mente limpa dessas coisas, desses alimentos que atrapalham, infelizmente a gente pode decidir e ter escolhas que não vão contribuir para a gente ir para o céu.